Falar para nós nessa noite, irmãos, que não haja nenhuma distração entre nós, não é? Então a gente vai orar um minuto só, irmãos, para que a palavra do Senhor encontre caminho em nosso coração e de fato venha edificar o nosso lar, amém? Senhor Jesus, amém. Irmãos, quem trouxe a Bíblia, eu gostaria que me acompanhassem com a leitura dos versículos que são chave para o tema da palavra dessa noite. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 6 e 7. O amado irmão Francisco José Dantas, para nós carinhosamente conhecido como Chico Zé, é o irmão que o Senhor tem usado aqui para nos ajudar aqui em Campina Grande, né? E é o irmão que está ligado diretamente, irmãos, com os irmãos responsáveis pela obra aqui no Brasil, né? Os irmãos que traz o irmão que traz essa responsabilidade de estar aqui conosco, amém, nos dando esse apoio. Jesus seja contigo, irmão. Amém. Obrigado. Amém. Enquanto o Franklin prepara aqui o microfone para deixar minhas mãos livres, eu gostaria de dar boa noite a todos e pedir que vocês se sintam como eu estou me sentindo, como se eu estivesse na sala da minha casa, falando com os meus irmãos, falando e conversando com a minha família. Louvado seja o Senhor. Amém. Então esse versículo, que é tema da nossa reunião nessa noite, da nossa conversa e da nossa comunhão, fala para nós que nós temos uma responsabilidade. Deuteronômio, capítulo 6, diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa, o desejo de Deus é que a palavra dele não seja algo apenas objetivo, algo fora de nós. Porque senão a sua palavra, a Bíblia, será apenas mais um livro de história que se perpetua desde os primeiros séculos. Mas o desejo de Deus, que deve ser o nosso desejo, é que a sua palavra opere eficazmente no nosso coração. E a nossa responsabilidade quanto a isso, que fala no versículo 7, é: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba,
Qual o desejo do Senhor através de Moisés quando escreveu o Deuteronômio e falou esse texto? É que o nosso viver seja embasado 100% na palavra de Deus. Daí eu pergunto, é o que nós vemos hoje? Na sociedade em geral não precisa nem perguntar isso, que isso nós não vemos. Mas entre nós, que um dia já buscamos o Senhor, que um dia já fomos resgatados por Ele, será que temos tido esse viver? Se não temos, essa noite nós não vamos nos condenar. Mas essa noite nós vamos nos encorajar a ter. Que a palavra de Deus seja algo que permeie todo o nosso viver. Preste atenção, ó. Inculcarás a teus filhos, ou seja, nas conversas com os nossos filhos. Quase não se conversa mais. Chega assim em casa, cada um no seu smartphone. Cada um no seu mundo. Marido num mundo, esposa no outro. E filhos em outros totalmente diferentes. Mas o desejo de Deus é que a palavra dele seja inculcada nos nossos filhos. Aí você pode me perguntar, eu sou casado, mas não tenho filhos ainda. Tá, então você vai inculcar na sua esposa. E sua esposa vai inculcar a palavra de Deus em você. Tu inculcarás uns nos outros. Para quê? Delas falarás, assentado em tua casa. Tem lugar melhor do que falar da palavra de Deus em casa? Temos plena liberdade. Talvez você chegue hoje na fila de um banco e não tenha liberdade de falar da palavra de Deus. Eu vi uma cena essa semana de um jovem, claro que veio no WhatsApp, a gente não sabe a veracidade, mas falou dentro de um ônibus e um homem o agrediu. Quando ele falou de Jesus dentro de um ônibus, um cidadão o agrediu. Então, na rua, talvez você não tenha tanta liberdade, mas em casa, por isso que o Senhor fala aqui, ó, delas falarás assentado em tua casa, é o lugar mais propício. Na sala de estar, na cozinha, no quarto, falar da palavra de Deus, porque essa palavra tem poder no nosso lar. Você pode até estar pensando, certo, hoje é o primeiro dia que eu venho numa reunião para falar sobre a palavra de Deus. Pode até ser o primeiro dia, mas nem tudo está perdido. Daqui para frente você pode fazer com que a palavra de Deus seja colocada na sua casa, no seu lar e na sua família. E nós, que já estamos há tantos anos na vida da igreja, mesmo que não tenhamos essa prática, podemos começar a partir de hoje. Louvado seja o Senhor. Ainda fala, andando pelo caminho, significa no nosso viver diário, no nosso trabalhar, no nosso ir e vir, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, meus amados, por que é que Deus deseja que a palavra dele seja inculcada em nós? Primeiro, não sei se todos sabem, mas houve um mundo de outrora. Os cientistas morrem loucos para descobrir quando se deu a criação de todas as coisas e não vão conseguir. Porque Deus, que é o Criador de todas as coisas, não tem princípio de dias. Não habita no tempo. Então, quando ele criou todas as coisas, ele criou um grupo que organizaria e, ainda mais, eles conduziriam todo o universo. Quem foi esse grupo? Os anjos. Dentre eles tinha os arcanjos, havia uma hierarquia entre eles. E havia um principal, chamado Lúcifer. Eu acho que todos nós aqui já ouviu sobre isso. E um dia esse querubim, principal da criação de Deus, se rebelou, porque achou-se no coração dele orgulho. E o Senhor o julgou. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Ninguém sabe.
muitos anos atrás. No versículo 2 diz assim: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Eu pergunto, o Deus Todo-Poderoso, todo organizado, basta você olhar para o Sol. Se o Sol tivesse alguns quilômetros mais perto, não teríamos condições de viver. Alguns quilômetros mais longe, também não teríamos condições de viver com tanto frio. Então o Deus que colocou o Sol justamente no lugar que ele está e organizou todas as galáxias, inclusive o planeta Terra onde nós vivemos. Você acha que ele ia criar algo sem forma e vazio? Não. Então no original hebraico, o versículo 2 diz assim, ó: a terra, porém, tornou-se. Ela não foi criada sem forma e vazia, ela tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Porque houve uma rebelião. A criatura feita por Deus para conduzir e cuidar de todas as coisas se rebelou. Simplesmente quis ser igual ao Altíssimo. Sentar-se no lugar do Altíssimo. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. Resultado, precipitou para a terra tornou-se daí para frente sem forma e vazia. Mas o restante do versículo 2 diz que o Espírito do Senhor pairava por sobre a terra. Ou seja, o Espírito de Deus continuou cuidando da terra. E esse Deus tão maravilhoso resolveu recriar todas as coisas. Então o mundo que nós conhecemos, a partir daí, a partir da recriação de Deus, foi feito, tem aproximadamente 6.000 anos. Tá? E a primeira coisa que ele criou foi a luz, e nós sabemos a sequência. Cada dia ele criava uma coisa. No sexto dia ele criou o homem. Criou o homem sozinho? Não. Aí é o tema que nós temos aqui. Ele criou um casal. Ele criou Adão, ele criou Eva. Mas, novamente, aquele que se rebelara no primeiro mundo, no mundo de outrora, tentou o homem, através da mulher, não quero causar brigas, tá? Deixa que as irmãs pegam Eva quando chegar lá, mas, através da mulher, ele entrou sorrateiramente na conversa da mulher, e o resultado é que esse casal, criado agora por Deus, a sua imagem e semelhança, para reaver toda a condução do universo, também caiu. E a queda desse casal causou uma reação neles. Quem sabe qual foi a primeira reação do homem e da mulher quando sentiram que tinham desagradado a Deus? Se esconder, não é? Aí o Senhor veio e falou assim: Adão, o que você fez? Foi assim? Não. Deus falou assim, ó: Adão, onde estás? Deus queria ainda a presença do homem. Se você falhou na sua vida cristã, e até mesmo no desejo que Deus tem de infundir a palavra de Deus no seu lar, se você falhou até hoje, Deus está perguntando para você: onde você está? Deus não está aparecendo para você querendo lhe condenar e dizendo assim: o que é que você fez? Por que é que você fez assim? Deus está aparecendo para você e está dizendo assim: onde você está? Então nessa hora nós precisamos responder: Senhor, eis-me aqui. Depois, o homem mostrou para Deus que tinha se feito uma cobertura para eles. Então a segunda tentativa do homem de fugir de Deus foi se cobrir. Porque ao perceber que errou, ele percebeu algo: estou nu, preciso me cobrir. E ainda teve uma terceira reação.
quando Deus perguntou a Adão por que ele tinha comido? Quem sabe qual foi? Botar a culpa no outro. Será que isso só acontece lá em casa? Ou acontece na casa de vocês também? De vez em quando há algo errado, a culpa é sua. Então o homem sem Deus, primeiro ele se esconde. Depois ele tenta se justificar, se cobrir com o que ele acha que é certo. E por último, ele tenta botar a culpa em alguém. Mas o fato é que, naquela situação, o Senhor, percebendo que aquelas folhas de figueira que Adão cozeu para ele e para sua esposa não ia conseguir cobri-lo, porque ia secar, ia murchar, o Senhor imolou um animal, derramou sangue. Hebreus nos fala que, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. E quando nós vemos em Apocalipse, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então aquele animal imolado lá no jardim, para que o sangue fosse derramado, e as vestes, o couro do animal, a pele do animal, providenciado vestes para o homem, já representava a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição para nos dar a vida. Louvado seja o Senhor. Mas irmãos, se nós formos olhar do capítulo 3 de Gênesis, onde o homem caiu, até o capítulo 6, foram sucessivas quedas, uma atrás da outra, sucessivas quedas, o homem caindo, sabemos de toda a história, os filhos de Adão, Abel e Caim, Caim matou Abel, não é? Então, os homens foram caindo, e teve uma hora que Deus olhou para a terra e falou assim, não dá, o homem que eu criei só cai. E o resultado disso é que Deus diz assim, vou destruir tudo. Então algumas versões dizem que Deus se arrependeu de criar o homem, mas mais próximo do original, uma versão mais próxima do original diz que Deus entristeceu-se em criar o homem, porque Deus não é homem para que se arrependa. Então, quando ele se entristeceu, que viu aquela situação, ele achou graça em um homem, Noé. Ele olhou para Noé e viu que em Noé tinha-se a esperança de continuar o seu projeto e o seu propósito. Então, nessa noite, cada um de nós pode ser visto como um Noé. Cada casal que está aqui, em meio a uma sociedade tão corrupta e tão perversa, pode ser visto como Noé. Esse é o poder da palavra no nosso lar. Você e eu, meus amados casais, podemos estar construindo essa arca, que embora esteja no mundo, não submerge, não afunda. Que arca é essa? É a igreja. A arca de Deus hoje, para lutar contra tanta coisa negativa, para lutar contra uma sociedade tão tenebrosa. Eu estive olhando no Facebook hoje, e se vocês têm Facebook, de 20 postagens que nós temos, 21 é política, né? É defendendo candidatos, ou é acusando. Ou alguém defende o seu, ou acusa do outro. E eu vi uma postagem que eu fiquei aterrorizado com a questão da tal da ideologia de gênero. Claro, aquela postagem é para denegrir a imagem de alguém.
E não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero mostrar como está a sociedade. Eu quero mostrar que nós, que buscamos a Deus e que temos a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus na nossa família, no nosso lar, temos a responsabilidade, talvez não de mudar a sociedade, mas pelo menos mudar a nossa família, mudar a vida dos nossos vizinhos, mudar a vida dos irmãos que estão conosco. E quem pode fazer isso é a palavra de Deus. E o Senhor tem nos dado, irmãos, a sua palavra para mostrar para nós como nós devemos nos conduzir. A Bíblia são 66 livros, alguns de difícil compreensão. Tem horas que você lê, mas não entende. Tem uma experiência na Bíblia muito clara disso. Um oficial da rainha da Etiópia vinha da adoração de Jerusalém. Olha só, que passagem interessante. Ele era um etíope, ou seja, ele era um africano. Ele não era judeu. Mas ele tinha tanta convicção que a palavra de Deus era correta, que ele saiu da Etiópia para ir adorar em Jerusalém. E na volta, a Bíblia fala que, impelido pelo Espírito, Filipe acompanhou aquele carro, daquele oficial. Claro, não era um carro nos moldes de hoje, né? Senão na carreira ele não acompanhava. Era talvez uma carruagem, um transporte puxado a cavalos. E Filipe perguntou para ele: compreendes o que vem lendo? E ele estava lendo uma passagem do livro de Isaías, que falava do Senhor Jesus. E Filipe, quando perguntou: você está compreendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como compreenderei, se alguém não me explicar? Isso mostra, irmãos, que nós que vivemos a vida da igreja, nós que temos tido essa caminhada cristã, todos vocês, falo nós que vivemos a vida da igreja, você pode pensar assim: eu fui convidado, estou aqui pela primeira vez, mas viver a vida da igreja, o que é? Buscar o viver cristão no seu viver. Não é entrar para uma religião, não é mudar de uma religião A para B. Viver a vida da igreja é buscar viver a vida cristã na sua vida, junto com outros que vai lhe ajudar a compreender a palavra. E aí, dia após dia, eu tenho aproximadamente 23 anos na vida da igreja. E desde quando eu entrei, em 1995, final de 95, início de 96, desde quando eu entrei na vida da igreja, eu tenho sentido que o Senhor tem, dia após dia, nos conduzido num caminho que vai dar na glória, que vai dar no reino. Tem muita palavra, tem muita coisa que às vezes você pode até não entender, mas o Senhor tem nos colocado num trajeto. É como se fosse esse tapete vermelho aqui, ó. Foi colocado um tapete que dá o acesso do início do salão até aqui. O Senhor nos colocou no início do salão, diante de um tapete vermelho, e nos conduzindo até o seu reino. Como? Pela palavra. É a palavra de Deus que nos conduz. Não é o que nós achamos. Aqui nós temos mais ou menos 80 pessoas. Se for perguntar a opinião sobre determinada coisa, pode ser que saia 80 opiniões diferentes. Sim ou não? Pode ser que alguém tenha até 2 opiniões. Diga uma coisa, depois desdiga, né? Mas o interessante é que o Senhor tem nos conduzido, tem nos feito trilhar um caminho, e esse caminho tem produzido salvação. Primeiro na nossa vida, depois na vida da nossa família e dos que estão ao nosso redor.
Louvado seja o Senhor. Em 2 Pedro, eu queria que os irmãos abrissem, aqueles que estiverem com a Bíblia. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. O versículo é o 19. Fala assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, essa palavra que está escrita aqui como palavra profética, não é uma palavra de adivinhar o futuro. Não traz a conotação da profecia no sentido de individual. Por exemplo, amanhã não vá a tal lugar, porque o teto daquele prédio vai cair. Hoje, muitas pessoas compreendem que profecia é determinação do que vai acontecer amanhã. Que Deus pode revelar algo que vai acontecer no futuro, nós não temos dúvida. Mas quando Pedro fala aqui em palavra profética, ele não está se referindo ao falar para um indivíduo, ao falar para a determinação para o viver de uma pessoa. Ele está falando para a condução da igreja. Onde Deus nos chamou, onde nos colocou e onde Ele quer nos fazer chegar. É uma palavra de direção. É por isso que nos versículos anteriores, no 12, por exemplo, ele falou assim, ó: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ora, essa presente verdade, essa verdade já presente que Pedro está se referindo aqui, é a palavra que Deus conduz para o seu povo para aquele momento. Quer que eu dê um exemplo bem claro? No capítulo 5 de Gênesis, diz que Enoque andava com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. No capítulo 6, diz que Noé andou com Deus. Então era para dizer assim, Noé já não era, porque Deus o tomou para si, mas não diz. Diz que Deus apareceu a Noé e falou assim, constrói uma arca. Isso mostra que o Senhor tem um falar para cada geração. Tem um falar para cada tempo. Você pode me perguntar, então não devo criar meus filhos como criava antigamente? Não é bem assim. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a que o viver cristão é balizado pela palavra de Deus. E é essa palavra que nós devemos inculcar nos nossos filhos. E é essa palavra que nós devemos balizar o nosso casamento. É a palavra da direção de Deus. O que é que Deus está falando atualmente? É isso que nós, eu e você, precisa para conduzir o nosso casamento. E aqueles que andam por esse caminho, desfrutam da bênção de edificar a sua casa, no desejo e na vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Em Romanos, queria ler mais um versículo para os irmãos. Essa palavra é uma palavra que está recheada de versículos. Eu vou precisar ler alguns. Em Romanos capítulo 1, eu quero exemplificar esse texto para o casamento, tá? Capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ó: com respeito
a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Versículo 4 diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que esses dois versículos falam de um Jesus humano e de um Jesus divino. E o Senhor realmente foi 100% homem e também é 100% Deus. O nosso casamento não é diferente. Nosso casamento é humano e divino. O casamento é a instituição gerada e nascida do sentimento do próprio Deus. O homem e a mulher se unir em casamento é o propósito de Deus. Mas o casamento também é 100% humano. É por isso que de vez em quando ainda tem brigas. Ainda tem discussões, é porque nós somos diferentes mesmo. E foi feito por Deus para ser diferente. Dois iguais, segundo Deus, não podem se unir. Segundo a sociedade até talvez possa. Segundo Deus, não. Tem que pegar duas pessoas diferentes, sabe por quê? Porque é 100% humano. É homem com mulher. Essa é a beleza do trabalhar de Deus. Pegar pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, às vezes de regiões ou até de países diferentes. Aqui não tem nenhum, né? De alguém que vem de outro país? Não, todo mundo brasileiro, né? Mas às vezes pode haver um casal que um veio lá do sul e o outro é lá do norte. Cultura, humanidade, nível social, tudo diferentes. E Deus junta duas pessoas para trabalhar a parte divina no casal. Esse é o propósito de Deus. E, com base nesse versículo, nós vemos que, por ser humano, por nós termos um casamento que tem a parte humana nele, nós podemos, e às vezes acontece, algum desequilíbrio. Sim ou não? Ou será que só lá em casa que tem isso? Ainda bem que minhas meninas não estão ouvindo. Luciana está, mas não pode nem falar, né? Se elas estivessem ouvindo, elas podiam testemunhar. Porque ela pode até punir por mim, né? Ser minha advogada. Mas, irmãos, vez por outra nós podemos ter dificuldade. Sabe por quê? Veja só. O Senhor chamou Noé para ele edificar a arca para salvar a família dele. Sim ou não? Um descendente de Noé já fez por onde toda aquela geração não mais buscar a Deus. Nimrod, ou Nimrod, como alguns gostam de chamar, era descendente de Noé. E Noé estava vivo ainda quando se construiu a Torre de Babel. Perceba como é rápido para alguém se desviar do caminho. Quando o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus, terra de ídolos, Noé ainda estava vivo. Seus filhos estavam vivos. E Deus teve que chamar um homem. Senhor Jesus. No livro de 2 Coríntios, eu queria mostrar esse versículo para vocês. Na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Senhor Jesus. Estou em primeiro aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó. Vamos ver? Por isso, não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, com base nesse versículo, a gente percebe que o homem interior, ou seja, aquele que vive no Espírito, se renova de dia em dia. Por quê? Porque o homem exterior se corrompe de dia em dia. A corrupção no nosso ser pode de repente lhe deixar, em um dia, você que é alguém que está aqui desfrutando, você é aqui que está alguém buscando o Senhor junto com os irmãos, e num dia só, numa atitude só, se acabar tudo. De repente você passa a ser o mais infeliz dos homens. Eu já vi isso acontecer. Numa só atitude. Um irmão que vinha bem, era irmão responsável numa determinada igreja, só por causa de uma atitude, nunca mais conseguiu se reerguer. Então há um perigo. Tem até um versículo que fala assim: quem pensa estar em pé, cuide, ou veja, para que não caia. Nenhum de nós pode dar garantia que estaremos bem amanhã. Uma notícia hoje à noite pode lhe tirar da vida cristã. Pode lhe dirigir para os caminhos do mundo. É por isso que nós precisamos desesperadamente buscar a palavra do Senhor e inculcar na nossa casa a palavra do Senhor. Sermos aqueles que primam por ler todos os dias a palavra de Deus. Nós somos acostumados, não falar nós não, porque pode generalizar. Eu fui acostumado a, se eu fosse cultuar a Deus uma vez na semana, estava tudo certo. Paguei minha dívida com Deus. Eu acho que quem foi católico aqui aprendeu assim também. Eu ia na missa no sábado à noite. Na minha cidade tinha missa no sábado à noite e no domingo de manhã. Eu ia no sábado à noite, porque depois da missa, como eu já estava pago com Deus, eu podia ir para a festa. E no outro dia eu podia até acordar tarde. Já fui para a missa ontem. Então a maioria das pessoas foi inculcado e tem até hoje em seu ser que, se compareceu numa reunião uma vez na semana, está tudo bem, meu compromisso, meu ponto está batido com Deus. Irmãos, nós precisamos muito mais do que uma reunião por semana. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Porque o nosso homem exterior se corrompe todo dia. Hoje você está mais velho. Vou nem falar de mim, Os irmãos sabem, hoje eu estou mais velho. Aí todo mundo fala, mais um ano, não, é menos um ano. Estou mais perto da morte. Se o Senhor não voltar, estou me aproximando do caixão. Não só eu, todos vocês aqui. Tá? Então, se o... A notícia ruim vem agora, mas a boa vem depois. Se o homem se corrompe dia a dia, o homem interior pode se renovar dia a dia. Você daqui a pouco pode estar mais novo. Como? Buscando a palavra de Deus. Só a palavra tem esse poder. Só o Espírito pode lhe renovar. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Eu gosto de andar assim porque eu fico tenso se eu ficar só parado numa posição. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade. O versículo de Deuteronômio fala: tu inculcarás aos teus filhos. Fale quando andar. Fale ao deitar-te. Fale ao levantar-te. Busque a palavra de Deus. Há um irmão que diz que a marca da besta são as ideologias. Claro, ele não descarta nenhuma dessas possibilidades que os homens de Deus levantam, que vai ter um chip, ou que vai ter isso ou aquilo. Mas ele fala que o trabalho do inimigo de Deus é imprimir na testa. Ou seja, se você é alguém que anda do jeito que a sociedade anda, na sua testa já foi impresso a ideologia da marca da besta. E quando fala da mão,
é o que você faz. É a prática. Muitos de nós não concordam, aliás, não pratica o que a massa está falando, o que a massa está dizendo, mas já concorda. Diz assim, não tem nada a ver não, isso é para eles. Já está na testa. Para ir para a mão é um passo. Nós não estamos querendo anular nenhuma hipótese de que a marca da besta vai ser física. Vai ser impresso algo na testa ou na mão. Um chip ou coisa parecida. Mas o fato é que o anticristo já começa a imprimir na mente das pessoas. E quando as pessoas praticam, já está na mão. A mão significa o que faz. A testa significa o que pensa. Então, nós precisamos ser aqueles que inculcam a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 3, tem um texto que fala justamente sobre a questão do que acontece quando nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Está vendo que é um dia? É um dia que Deus precisa para lhe renovar. É essa reunião de hoje que Deus precisa para lhe renovar. Se você der ouvidos à palavra do Senhor, o Senhor pode lhe renovar. Então fala aqui, ó, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, amados casais, nós temos um sério risco de sermos endurecidos pelo engano do pecado. E sabe o que é que significa um coração duro? Um coração duro é um coração que não recebe ajuda de ninguém. Tem um versículo em Provérbios. Vamos ler, né? Capítulo 3. Acho que dá tempo. Senhor Jesus. Provérbios capítulo 3. Versículos 5 e 6 diz assim, ó. Só o 5, basta o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que é te estribes? Sabe o que é estribe? É aquela peça onde o homem bota o pé para subir no cavalo. Não é? Então é o apoio que lhe dá força para subir no cavalo. É o apoio que lhe dá força para você prosseguir. Aí aqui fala, não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, quem tem o entendimento para nos levar adiante é Deus. Nós não vamos adiante simplesmente pelo que nós pensamos ou entendemos. É pelo que Deus fala. É a direção de Deus que nos leva adiante. E não o que eu acho. Senhor Jesus, eu queria contar uma historiazinha de uma grande empresa que tinha como atividade principal vender sabonete para hotéis de luxo. Não sei se vocês já ouviram essa empresa, essa história dessa empresa. Isso é verídico. Se fala muito em treinamentos de empresas hoje. E começou a receber reclamação de que as caixas de sabonetes estavam indo vazias. Quando o cliente estava hospedado, que estava lá no banheiro, tal, que pegava que ia tomar banho, cadê o sabonete? E as reclamações começaram a aumentar. O dono se preocupou e mandou buscar uma máquina, investiu milhares de dólares numa máquina para não deixar isso acontecer. E aí, a máquina começou a trabalhar e diminuiu em muito o número, mas continuou passando caixinhas vazias.
E lá alguma vez uma reclamação de um hotel, continua vindo caixas sem sabonete. O dono falou, não sei mais o que fazer. O que há de maior tecnologia eu já imprimi, e já comprei, já investi. E aí resolveu, sabe o quê? Convocar todos os funcionários. Falou assim, a produção continua boa, a procura boa, mas continua indo caixa vazia. E se a empresa quebrar, vocês todos vão estar desempregados. Chamei vocês, porque eu preciso de uma solução. Primeira coisa que aconteceu com esse dono de fábrica, ele se quebrou, não é? Precisou pedir ajuda. Ele não tinha coração duro. Quando nós temos coração duro, nós não pedimos ajuda, nós nos estribamos em nosso próprio entendimento. Então, um simples ASG, auxiliar de serviços gerais, quando ele apresentou aquela dificuldade da empresa e a possível quebra, ele levantou a mãozinha assim, tímido, lá atrás. Posso falar? Aí o dono falou, claro que pode, vem aqui à frente. Estou aqui atrás de solução, qualquer solução é bem-vinda. Ele falou assim, tem um ventilador ali no almoxarifado, guardado. Se a gente botar no ponto, na final da esteira da produção, numa velocidade X, as caixas vazias vão voar, não vai passar nenhuma para o setor de embalagem. Aí o dono falou, é isso aí. Onde estava a solução? Um ventilador jogado no almoxarifado. Foi nisso? Não. Na percepção daquele dono de ter o coração aberto. Porque na hora que o ASG levantou-se lá atrás, ele podia ter dito assim, eu convoquei meus executivos, compraram uma máquina nos Estados Unidos por milhares de dólares, não resolveu, o varredor da fábrica vai resolver. Mas ele estava aberto a receber, porque ele estava com dificuldade. Irmãos, essa história se aplica ao meu e ao seu viver. Quantas vezes eu fecho o meu coração para uma ajuda que está ali do meu lado, da minha esposa? Porque eu acho, não, eu sou superior sobre ela. Você não venha falar não, que aqui é comigo. Quem manda aqui sou eu. Opa, parece que já aconteceu em alguma casa, né? Mas irmãos, se nós não estivermos abertos para receber a ajuda da nossa esposa, ou dos nossos filhos, ou até dos irmãos, nós estamos nos estribando no nosso próprio entendimento. E o que Deus quer é que nós confiemos na sua palavra e tenhamos um coração aberto. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Senhor Jesus, tem uma história de uma família na Bíblia que é muito interessante. A história de Abraão. Acho que todos vocês já leram. Abraão foi chamado nessa situação de Babel. Os homens querendo tornar célebre o nome do homem. E Abraão saiu de lá de Ur dos Caldeus, terra de ídolos, levado pelo pai, junto com sua esposa e com seu sobrinho, Ló, que era filho do irmão dele que já havia falecido. Dá a entender que Abraão tinha responsabilidade para criar o sobrinho. O que acontece é que, na caminhada deles para um lugar que Deus queria levá-los, eles pararam em Harã, uma terra que era encontro de caminhadas de mercadores, uma terra promissora. E aí, nessa terra, o seu pai, Tera, ou Terá, como alguns chamam, morreu. E o Senhor apareceu a Abraão. O mais importante na vida dele foi a aparição de Deus. E o Senhor apareceu a Abraão e disse assim, sai da tua terra. Eu pergunto, ele estava na terra dele? Não, já tinha saído. Ele estava em Harã. Da tua parentela, que parentela? Que o pai já tinha morrido, ele só tinha a esposa. Mas aí tinha o sobrinho, que estava com ele, sendo criado como filho. E da casa de teu pai, o pai já tinha morrido. Mas o Senhor falou assim, vai para a terra que eu te mostrarei.
Então Abraão se levantou e foi. E levou com ele Ló. A Bíblia registra nos próximos capítulos de Gênesis sobre Abraão que eles ficaram riquíssimos. Que Abraão teve muitos pastores que cuidavam dos rebanhos. E Ló também enricou devido à bênção de Abraão. Chegou uma hora que os pastores estavam se degladiando. E aí Abraão falou, essa situação não pode mais continuar. Vamos escolher onde morar. E o que aconteceu, irmãos, é que Ló poderia ter dito assim, tio, eu sou como seu filho. Sua riqueza é minha riqueza. Seus bens são meus bens. Se está havendo problema de pastores que cuidam do meu rebanho, primeiro, eu nem rebanho tenho, são seus. Nós vamos demitir essa turma aí. Eles não têm nada que brigar entre eles, não. O rebanho aqui é um só. Mas quando foi proposto para Abraão separar-se, na mesma hora ele se separou. E para onde ele foi? A Bíblia diz que ele escolheu o melhor lugar, as Campinas, que não é a Campina Grande, tá? As Campinas, as terras mais promissoras, e partiu com seu rebanho, com seu gado e com seus pastores. E foi armando suas tendas até Sodoma. Irmãos, tem um grande princípio espiritual para nós aqui. Às vezes, algumas coisas fazem com que nós não concordemos com aquilo que os irmãos estão definindo. Nossa reação precisa ser: a bênção de Abraão está aqui, eu não vou me separar. Se eu me separar, eu posso ir parar em Sodoma e Gomorra. Mas acontece que quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, falou assim, posso ocultar a Abraão o que quero falar? Posso ocultar ao profeta? E aí foi a Abraão, por meio dos anjos, falou assim, ó, vai ser destruído. Coração de Abraão, eita, Ló, dançou. Não foi esse. O coração de Abraão foi interceder por Ló. Então, meus amados, os princípios espirituais aqui são, nós não devemos nos dividir. A bênção de Deus está aqui para nós. O Senhor vai falando para Abraão e vai enriquecendo Abraão. E da mesma forma, o Senhor vai falando na igreja e vai nos enriquecendo do seu falar espiritual. E nós não devemos jamais sair. Se por algum acaso alguns já saíram, o nosso coração tem que ser como o de Abraão, orar por eles, que o Senhor os traga de volta. E nós sabemos que quando ele saiu de Sodoma, tirado dali pelos anjos, o Senhor queria levar ele para os montes, para um lugar longe. Ele escolheu de novo. Falou assim, está aqui uma cidade. Não é uma cidade pequena? Eu vou ficar aqui, é tão bom. Eu que moro vim de cidade pequena, eu sei como é bom morar em cidade pequena. Mas ele disse assim, ó, cidade pequena aqui, por acaso não seria bom ficar aqui? O que é que aconteceu? Naquela escolha dele, ele gerou Moabe e Amon. Os moabitas e os amonitas que lutaram a vida toda contra os filhos de Deus. Então, irmãos, a nossa escolha sem estar embasada na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando e abençoando na igreja, o máximo que nós geramos é amonitas e moabitas. É por isso que a nossa família precisa gerar aquilo que Deus está querendo que haja de geração nos dias de hoje. Aquilo que Deus está, aquele caminho por onde Deus está querendo nos levar, é esse caminho que nós devemos querer ir. É justamente esse caminho e essa bênção que nós queremos receber. Louvado seja o Senhor. Para concluir, irmãos, o último ponto que eu queria falar com os irmãos é que essa instituição, casamento, que está tão
deturpada no mundo atual e na sociedade atual, é algo que foi instituído pelo próprio Deus. E nós precisamos prestar bem atenção para andarmos de acordo com o que Deus está falando. Nós não podemos nos estribar nos nossos 20 e tantos anos de casado. Tem casais aqui que talvez tenha mais anos do que eu de casado. Eu tenho 24, vou fazer 25. Tão novo assim, mas tenho 25, vou fazer 25 anos de casado. E eu sei que tem casais que têm mais anos do que eu. Mas eu, nem vocês, podemos nos estribar no que a gente já acha que entende que é um casamento. Mas embasar o nosso casamento no falar de Deus. Porque o interesse maior que o nosso casamento vá à frente e que o nosso casamento seja de sucesso é de Deus. Gênesis capítulo 2, a primeira menção do homem se juntar a uma mulher, antes mesmo da queda, tá? O casamento é antes da queda. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó. Por isso, todos acharam? Quem tem Bíblia? Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos em Mateus capítulo 19, a mesma frase. Mateus capítulo 19, versículo 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ainda em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. Diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, por que que se repete 3 vezes essa frase na Bíblia? A primeira foi falada por quem? Pelo próprio Deus, o Pai. A segunda foi falada por quem? Por Jesus Cristo, em Mateus, o Filho. E a terceira, por Paulo, alguém que era movido pelo Espírito. Isso indica que Pai, Filho e Espírito, o Deus triuno, converge para cuidar de um casal. O plano de Deus passa pela vida de casais. Aquilo que Deus quer, Ele estabelece por meio dos casais. São as famílias que compõem a igreja, são as famílias que vai trazer o Senhor de volta. Louvado seja o Senhor. Veja que as promessas de Deus sempre é para as famílias. As promessas de Deus foi sempre para ganhar. Quando foi com Noé, salvou Noé, sua família. Sempre que Deus falava, quando Josué falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o interesse de Deus é que nós, casais, com nossos filhos, sirvam ao Senhor. Todo Deus triuno se esforça, o Pai, o Filho e o Espírito, para que o homem tenha um casamento de sucesso. E como é que nós damos a nossa contribuição nesse plano? Fazendo com que a palavra de Deus esteja presente no nosso lar. Filipenses, capítulo 4. Esse versículo eu recebi hoje do irmão Ian. E eu achei de suma importância para falar nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 3 fala assim, ó: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies
pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu quero dar atenção nesse versículo à palavra fiel, companheiro de jugo. Quem sabe o que é um jugo? Alguém pode me dizer? Mais conhecido como canga. Não é a canga da mulher na praia não, tá? Canga é uma peça de madeira construída com duas córcovas, tá? Para se colocar em dois bois, uma só peça para unir dois bois para que eles andem junto puxando algum peso. No original, esse fiel companheiro de jugo aqui é suzugos. Palavra difícil de pronunciar. Suzugos. É justamente esse jugo, essa canga. E essa palavra é interessante. Mateus 19. Vamos voltar aqui para Mateus 19. Versículo 5. Aliás, versículo 6. Depois que ele fala que o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. O versículo 6 fala assim, ó, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse ajuntou aí, sabe o que é? É o verbo do substantivo jugo. Fiel companheiro de jugo. É suzeugnume, no original grego. Deus nos ajuntou e nos colocou em uma só canga, em um só jugo, para juntos nós levarmos a carga da família, para que nós possamos edificar a casa de Deus e trazer o seu reino para a terra. O principal plano de Jesus foi: venha o teu reino. Ele orou aqui, quando estava aqui. Então, ele une duas pessoas diferentes, que são os casais, colocam no mesmo jugo, para que nós andemos juntos e levemos o plano de Deus a cabo. Louvado seja o Senhor. E a palavra cônjuge, que alguns chamam de cônjuge, vem desse terminal, é a palavra latina para esse terminal. Ou seja, conjugo. Estão entendendo? Cônjuge vem da palavra conjugo. A palavra cônjuge não tem masculino e feminino. Cônjuge são os dois. É uma palavra só. Sabe por quê? Porque nós somos um só. E nós temos a responsabilidade de, por meio da palavra de Deus, fazer com que a casa de Deus seja erigida. É por isso que nós precisamos envolver todo o nosso viver e o nosso tempo como casais e com os nossos filhos, para dar atenção especial à palavra de Deus. Só assim o reino de Deus vai vir para a terra e nós teremos parte nele. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, tudo começa aonde? Na nossa casa, no nosso lar. Tudo começa por meio de Deus nos unir, nos colocar em uma só canga, em um só jugo, e o cônjuge, ou seja, com o jugo ali, os dois juntos, levarem a cabo o plano de Deus, por meio de a força motriz, a força que move o levar dessa carga, não são o nosso próprio entendimento, mas é a palavra de Deus. Quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, mais nossa casa é edificada e mais a casa de Deus é edificada. Jesus é o Senhor. Amém. Eu concluo aqui minhas palavras e passo agora o encargo da palavra da reunião para o nosso amado irmão Flávio. Jesus é o Senhor.